O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, a vida tem para cada um de nós o destino e o valor que nós vamos dando no transcorrer da nossa caminhada. O que nós buscamos vai definindo aonde nós queremos chegar no final dessa nossa corrida que nós chamamos a vida. E a vida é dada a cada um de nós por Deus dentro de uma concepção de que Deus nos cria dentro da sua imagem e semelhança e a própria essência de Deus que existe dentro de cada um de nós. Se Deus é amor, nós trazemos dentro de nós, imbuídos dentro de nós em nossos corações, o amor, a benevolência, a caridade, a fraternidade, a construção de uma vida que se fundamenta essencialmente dentro de um olhar espiritual do homem. Mas nós vivemos dentro de um conceito de mundo, e dentro do nosso conceito mundo-universo, nós vivemos muitas vezes as perspectivas que são humanas. As perspectivas que são humanas, muitas vezes, elas nos distanciam do que é um olhar sobre a vida espiritual. O mundo terreno, ele nos oferece diversas oportunidades e diversas estradas que nos levam à perdição de nós mesmos. E dentro dessas escolhas que nós vamos fazendo, dentro do que nós vamos vivenciando, nós podemos sofrer as influências tanto da nossa vida espiritual, como muitas vezes nós sofremos a nossa experiência, a nossa influência, melhor dizendo, da nossa vida carnal. Mas o que fundamenta-se essencialmente o nosso ser, o que nós deixamos exacerbar através de cada um de nós, sair do nosso próprio ser, é fruto do que nós vamos construindo no transcorrer dessas escolhas da vida, ou aquilo que vai se tornando para nós importante no nosso dia a dia. Talvez para nós vale muito mais buscarmos aquilo que o mundo olha como um poder materialista, um poder social, de uma classe social, ao qual muitas vezes se torna o fundamento da vida humana, o olhar da vida humana e o único objetivo da vida humana, e poucos são aqueles que vão olhar a vida espiritual como a base fundamental do seu ser, o alicerce no transcorrer de toda a nossa caminhada. Tem uma escritora do século XIX chamada Florbela Espanca, que ela escrevia que a tua compreensão só pode chegar à percepção miseríssima dos sentidos que te apresentam e da forma como nos apresentam. E muitas vezes o mundo nos apresenta como algo que vai cada vez mais nos envolvendo nas misérias todas que o mundo vai nos envolvendo. Nós vamos criando a artificialidade do que nós podemos chamar de uma vida fundamentada, de uma vida que é construída dentro somente dos prazeres que a vida terrena pode nos oferecendo. Exupéry já questionava se a vida não tem preço, nós comportamos-nos sempre como se alguma coisa ultrapassasse a vida em valor, a vida humana. Mas o que? Quais são os valores para nós, né? O que nós trazemos em nós como valor da minha vida?
Quero construir o que eu quero deixar como marca da minha experiência humana nesse tempo que por aqui eu passei. Qual é essa experiência que eu vou viver e de que forma eu vou vivenciar aquilo que Deus me deu como substancial para a minha vida? Ou será que muitas vezes nós sufocamos essa própria experiência, esse próprio ser de Deus que existe dentro de cada um de nós, em troca de valores que eu vou dando à minha vida que se tornam valores passageiros, valores que não agregam, valores que não transformam? Porque para nós a vida somente muitas vezes tem valor daquilo que eu posso criar como imaginário da minha vida. Fernando Pessoa dizia que as figuras imaginárias têm mais relevo e verdade do que as coisas reais, porque nós vamos criando e vivenciando um mundo imaginário, e vamos criando dentro desse mundo imaginário um próprio ser imaginário que eu me coloco ali no transcorrer dessa minha caminhada. Eu me coloco como um ser que eu acredito que eu sou, ou um ser que eu vou cada vez mais dando a ele um valor que é muito distante do seu valor real, ao qual o valor do mundo. Nós vivemos dentro de um universo onde nós não somos únicos, dentro de um contexto de contagem universal, mas para Deus nós somos únicos dentro de ser amado. Porque quando nós amamos alguém, esse ser amado se torna para cada um de nós de suma importância no transcorrer dessa nossa caminhada. A vida tem o seu sentido quando nós buscamos nela a simplicidade daquilo que a vida pode nos oferecer. As coisas simples que a vida vai oferecendo no transcorrer de toda a nossa caminhada. Não é por respirar que estamos vivos, mas por não amar que muitas vezes estamos mortos. Nós estamos vivos na medida em que nós temos a capacidade de sair dentro dessa concepção que o mundo criou enquanto parâmetro humano e necessário no transcorrer da vida e adentramos naquilo que é substancial a cada um de nós. Será que os nossos bons momentos, os momentos que nós passamos com o outro, não são os melhores momentos do transcorrer da nossa vida? Será que aquilo que eu pude dar de mim, sem pedir nada em troca, não foram os melhores momentos que eu pude vivenciar no transcorrer de toda essa história que eu vou escrevendo no meu dia a dia? Ou será que para mim os meus melhores momentos foram as minhas conquistas dentro desse conceito materialista que a vida foi me proporcionando? Será que para mim tudo aquilo que passa, tudo aquilo que se desgasta com o tempo tem mais valor do que aquilo que se constrói no transcorrer da minha vida? Porque para mim o valor monetário pode ter uma influência e um sentido muito maior do que aquilo que eu posso construir com o outro e no transcorrer do outro, no transcorrer da minha vida. Eu vou criando valores inimagináveis ou imaginários dentro desse meu próprio conceito da vida. Quando hoje a primeira leitura da profecia de Sofonias nos coloca: buscai o Senhor, humildes da terra, diz ele, né? Praticai sem preceitos a justiça, procurai a humildade, achareis refúgio então no Senhor. Quando nós praticamos a bondade, que é aquilo que nós trazemos como a maior riqueza que existe dentro de nós no transcorrer da nossa vida, nós encontramos refúgio em Deus, nós encontramos a proteção em Deus, porque para nós o que tem mais valor é aquilo que nós somos capazes de viver, não aquilo que nós somos capazes de comprar. A felicidade ninguém compra. O que é a felicidade? Para alguns a felicidade pode ser pequenos momentos que nós vamos vivendo no transcorrer da vida, usufruindo daquilo que eu conquistei materialmente. Mas para mim a felicidade seja o cotidiano daquilo que eu vou construindo, daquilo que eu vou dando de mim, daquilo que eu sou capaz de proporcionar ao outro, daquilo que eu sou capaz de ajudar no transcorrer da minha caminhada ao meu irmão. Aquilo que eu sou capaz de viver com o outro, para o outro, e aquilo que nós damos de nós sem esperar nada em troca. Nós vivemos no mundo capitalista, onde nós também vamos nos tornando seres capitalistas, né? Muitas vezes nós estamos à venda, porque nós nos vendemos cotidianamente para o mundo, nós nos vendemos por aquilo que o mundo dá valor, e nós vamos dando valor àquilo que o mundo também compra-se dentro do transcorrer da nossa vida. Mas existem coisas que não se compram. O amor do outro não se compra, a admiração do outro não se compra, a benevolência do outro não se compra, assim também não se compra aquilo que eu posso dar para o outro. A vida centrada na nossa espiritualidade, ela não pode ser um escambo, ela não pode ter um valor, porque nós vivenciamos dentro desse contexto onde tudo aquilo que eu faço tem um valor. Até para Deus aquilo que nós pedimos tem um valor,
porque nós trocamos muitas vezes com Ele aquilo que é o benefício que Deus dá a cada um de nós, porque nós somos moldados dentro dessa concepção de que deve-se ter um valor, deve-se ter uma troca, devo ganhar alguma coisa por aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço tem um valor efetivo na vida, mas por que a gratuidade do coração não pode ser efetivamente aquilo que eu posso dar de mim e receber do outro no transcorrer da minha vida? Quando nós olhamos hoje a carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai nos dizer justamente dentro desse contexto, porque Deus escolheu aquilo que para o mundo é sábio, que é estúpido, para confundir os sábios. Jesus morreu na cruz, que muitas vezes era estupidez para os judeus. Jesus morreu na cruz, que para eles é no sentido de escândalo, para mostrar que a sabedoria de Deus não está contida dentro dos valores humanos, mas totalmente diferente daquilo que nós podemos olhar dentro dessa fundamentação humana da vida. Quando ele vai nos dizer que Deus despreza aquilo que é do mundo, para mostrar a inutilidade do mundo e mostrar ao mundo que realmente tem valor, que é a sabedoria espiritual, é a justiça em Deus, a santificação que nós procuramos no nosso dia a dia e a libertação das coisas que são da terra. Para nós, muitas vezes, nós olhamos as pessoas ou valorizamos as pessoas pela posição social que elas ocupam, pelo poder que ela traz em si, por aquilo que ela tem, ou a forma com que ela se veste, por aquilo que ela se veste, com a marca das roupas que ela traz, vestindo o seu próprio ser, pelas futilidades da vida. A futilidade da vida se tornou para nós, no transcorrer da nossa vida humana, valores que são essenciais, futilidades que vão se perdendo no transcorrer da caminhada, que não agrega, que não transforma, não valoriza o ser. Para nós, o carro que o outro tem é o valor que nós damos a ele. Aquilo que ele pode me proporcionar enquanto desejos terrenos, os grandes salões luxuosos da vida, é aquilo que para nós vai tendo valor. Cristo nunca se colocou no meio dos poderosos, Cristo se colocou no meio dos simples, porque é na simplicidade da vida que está a alegria, é na acolhida dos simples e humildes que se coloca a grande beleza da vida. A beleza da vida está no olhar sincero de alguém, está no abraço sincero de alguém, está no perdão sincero a alguém e receber o perdão sincero de alguém, está no agradecimento que o outro te faz, sem que você espere, daquilo que você fez, da bondade, na beleza daquilo que nós trazemos dentro de nós, através do nosso coração. Valorizamos a vida de que forma, se nós a valorizamos somente dentro de um conceito monetário? Valorizamos a vida de que forma, se a vida não passa de momentos, que são momentos que vão se perdendo no transcorrer da nossa própria memória, que não vai nos agregando, não vai nos transformando, não vai nos amadurecendo, não nos vai dando o sentido efetivo que a vida deve ter no transcorrer da nossa caminhada. Hoje, quando Jesus faz o seu grande discurso do chamado Sermão das Montanhas, muita gente ouviu esse sermão, muita gente seguiu Jesus, estava ali para ouvi-lo, mas principalmente, semana passada, Jesus chamava os seus primeiros discípulos, eles estavam ali com Jesus, e no primeiro grande sermão dele, ele coloca os parâmetros de uma vida cristã. Olha, se você quer me seguir, se você quer ser cristão, são esses os meus parâmetros: ser misericordioso, alcançar a consolação e conceder a consolação, buscar a simplicidade e a humildade da vida, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz, ser justo para com o outro, deixar-se ser perseguido, porque a perseguição é apenas terrena, a perseguição não é dentro do contexto do mundo. Que força tem os homens diante da força de Deus? Quando dizia Paulo Mantegazza, quando nós olhamos para a terra, nós os sentimos grandes, mas quando nós olhamos para o céu, nós os sentimos pequenos, porque nós somos ínfimos diante das coisas de Deus, muito pequenos. Podemos nos sentir poderosos dentro do poder capitalista que o mundo nos concede, mas não diante de Deus. Deus não te pedirá, quando chegar diante dele, contas daquilo que você construiu enquanto ser financeiro. Deus te pedirá contas daquilo que você foi capaz de viver, da forma com que você foi capaz de viver no transcorrer da sua caminhada. E quando Jesus termina o evangelho de hoje, ele diz ali, né? Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Jesus nos diz a eles: olha, a vossa recompensa na terra será imensa. Não, será grande a vossa recompensa no céu. Um dia Pedro disse a Jesus, né?
Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e aí? O que nós vamos ganhar com isso? Né? E Jesus diz a Pedro, né, entristecido, ganhará muitas vezes mais no reino dos céus, porque o que nós recebemos por uma vida justa, por uma vida de misericórdia, uma vida de caridade, é o que Deus concede a cada um de nós na nossa vida futura. Talvez para nós um abraço hoje não tem valor, né? Mas amanhã esse abraço pode faltar. Talvez um perdão hoje não tenha valor, mas talvez um dia esse perdão vai faltar. Talvez para nós hoje conviver com outro em pequenos momentos que nós temos oportunidade de conviver, de sorrir juntos, de rir, efetivamente não tem valor, mas pode ser que chegue um dia que tudo isso vai lhe faltar, quando você vê que sozinho aquilo que você construiu na terra não é capaz de lhe amparar, não é capaz de lhe dar um sentido pleno na vida, porque a alegria da vida está quando nós a vivemos, e a vivemos na intensidade com que Deus espera que nós a vivenciamos no transcorrer de toda a nossa caminhada. Nós viemos do nada e voltaremos para o nada, mas muitas vezes achamos que viemos do nada somente para construir um tudo que se desaba quando nós chegamos diante do tudo que é o Senhor. A pobreza do mundo que se desaba quando nós chegamos diante da riqueza que é de Deus. E como Victor Hugo dizia, porque a vida passou antes que pudéssemos viver, né? Nós temos que tomar cuidado, pode ser que ela passe e nós não tenhamos a oportunidade de vivê-la da forma com que a vida deve ser vivida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.